Eu vou falar no TEDx Unicamp sobre o corpo, mais especificamente sobre o corpo em arte, um corpo em teatro, um corpo em apresentação. E para a gente pensar esse corpo, a gente não pode, a gente tem que fazer um deslocamento dele, um deslocamento conceitual, porque quando a gente pensa o corpo, a gente pensa muito numa divisão, num corpo cindido, num corpo dividido entre mente e corpo, entre alma e corpo, entre espírito e corpo. E para a gente pensar um corpo em arte, a gente precisa pensar num corpo integrado, a gente pensar num corpo não cindido. Para isso a gente vai pensar num corpo que pensa, a gente vai falar de um corpo que pensa e não de um corpo que é instrumento de algo. Porque é muito comum a gente pensar, e é comum inclusive na área de arte, na área de teatro, na área de dança, pensar que o corpo é instrumento do trabalho do ator. Quando a gente faz essa divisão como corpo instrumental, a gente precisa pensar no que seja um instrumento. O que é um instrumento? Instrumento é algo que potencializa alguma faculdade que nós temos. Nós não conseguimos fazer um cálculo muito rápido, então usamos uma calculadora que potencializa a nossa faculdade de cálculo. Nós não conseguimos correr até São Paulo em um minuto, em uma hora, desculpa. Para isso a gente inventa um instrumento chamado carro. Bom, por definição, um instrumento ou uma ferramenta só tem sentido se a gente usá-la, se alguém outro usá-la ou usá-lo. Então um carro só tem sentido se a gente usar. Uma calculadora só tem sentido se a gente usar ela em si mesmo, não serve para nada. Ora, a partir do momento que eu penso que o meu corpo é um instrumento de trabalho, ou é uma ferramenta de trabalho, a pergunta inicial que se coloca é, então tá, o que usa este corpo? Quem usa esse corpo? O que usa este corpo? Qualquer resposta que você me dê, eu, minha mente, minha alma, meu espírito, você vai estar cindindo o corpo, você vai estar dividindo o corpo. Então a gente precisa pensar num outro conceito de corpo, que não seja o corpo como instrumento de trabalho. O corpo tem que ser pensamento, o corpo tem que atuar. Para isso a gente vai pensar e a gente vai dar uns passos atrás e vamos pensar não num corpo identitário, mas num corpo que se define pelas suas partes. Um corpo que na sua definição diz que o que define meu corpo, o que define eu como Renato é um conjunto de partes que na sua relação define eu como Renato e só Renato na relação dessas partes. Este deslocamento parece um deslocamento simples, porque eu não defino mais por quem eu sou, mas eu me defino pelas relações que eu tenho. Pela relação tanto das minhas partes externas como das minhas partes internas. Ou seja, Renato é definido pela relação das partes orgânicas que ele tem, mas também é definido pela relação das partes sociais, econômicas, históricas, culturais, das quais ele é formado. Eu pensar num corpo que é definido pelas suas partes, pela relação das suas partes, e não pela sua identidade, que é uma definição espinosista do ser, isso faz com que eu, como ator, tenha ferramentas muito mais potentes para pensar o trabalho, para pensar o corpo na arte, para pensar esse corpo em arte. Ora, se eu sou formado pelas minhas partes, e se eu tenho que atuar com essas partes, eu posso intensificar essas partes, eu posso mudar essas partes, eu posso me inspirar por outras partes. No Lume a gente tem uma linha de pesquisa que é chamada Mimesis Corpórea, onde a gente vai a campo, a gente convive com outros corpos, e na relação com esses corpos, com essas outras partes desses corpos, a gente recria um outro corpo, a gente recria uma outra lógica. O que eu vou mostrar para vocês no TEDx é um pouco da relação da
da relação e da composição com esses outros corpos. Obrigado.